Bom, agora vamos fazer o circuito de descarga do capacitor. Vamos dar uma espiada aqui no diagrama. Você vê que a diferença é que a chave agora fica ali em cima e o resistor vai ser inserido aqui, essencialmente onde estava a chave. De tal forma que quando eu fecho S em A, eu tenho a carga do capacitor, eu ligo direto o capacitor na fonte, então ele vai ficar com uma voltagem igual a da fonte, né? E quando eu comutar de S para B, eu vou ficar com um circuito, que só tem capacitor e resistor. Eu tiro a fonte do circuito e fica capacitor e resistor em paralelo ou série, né? Porque como só tem os dois. E aí, a voltagem nos terminais do capacitor, a gente vai colocar um voltímetro aqui no resistor, mas é essencialmente a mesma voltagem, a menos do sinal por convenção, por causa da lei das malhas, né? Então vamos lá. Bom, então, de novo, a gente sai do positivo da fonte e, só que agora a gente vai em um dos polos da chave. Então, vou usar esse polo aqui. Depois eu saio do polo central da chave, aqui era um polo lateral, aqui um polo central, e eu ligo no positivo do capacitor. Então tá aqui. Saiu do negativo do capacitor, eu ligo no resistor e também, né, você vê que é o mesmo ponto, vou até colocar o resistor assim, virado para cima, para a gente lembrar, que não vai passar por dentro do resistor. Eu saio desse ponto e fecho o circuito lá na fonte. Então, saio desse mesmo ponto e ligo. Vou até trocar, que esse cabo aqui é mais comprido. Vou botar esse mais curto aqui. O resistor não tem polaridade, né? Mas eu ligo ali na fonte. Então, tá aqui o negativo. Então, fechou a malha principal. Na verdade, é a malha que só tem a fonte e o capacitor. Na hora que eu fechar aqui, você vê que o resistor não está no circuito ainda. Na hora que eu fechar aqui, eu vou carregar o capacitor com a mesma voltagem da fonte que eu colocar ali. Agora eu vou sair do resistor e vou para o polo lateral o polo lateral da chave. De tal forma que quando eu comutar a chave, então que eu colocar a chave para cá, eu vou ficar com o resistor e o capacitor ligados um no outro, né? É paralelo e é sério ao mesmo tempo, porque só tem os dois, né? Então esse aqui eu vou usar para monitorar o VC e esse aqui o VR. Obviamente, o módulo da voltagem tem que ser igual, né, porque estão ligados no mesmo ponto. Então, por exemplo, se eu ligar o positivo desse voltímetro, está ajustado lá para a escala de 20 volts, né, então está aqui no positivo, e o negativo ligar aqui, né, então eu vou ter uma voltagem positiva, igual a que eu colocar com a qual eu carregar o capacitor no início. E o resistor. Você vê que esse voltímetro ele já está ligado ao resistor indiretamente, na hora que eu fechar, como está a chave para lá. De qualquer jeito, vamos colocar aqui um voltímetro nele para a gente não ter dúvida. Claro que o valor não vai dar exatamente o mesmo por questões de incerteza de medida. Então, positivo eu liguei desse lado aqui e o negativo eu vou ligar do lado de cá. De tal forma que os dois voltímetros vão marcar o mesmo módulo e o mesmo sinal. Mas aí você fala, não, pela lei das malhas, a soma das voltagens, né, tem que dar 0. Então, por isso que VR é igual a menos VC nesse circuito. Mas é por causa da forma como você convenciona a circulação da corrente, né? Aqui, como a gente está conectando o voltímetro diretamente, com a polaridade que a gente considera que vai dar positivo, então os dois vão marcar positivos.
né? Então agora, ó, eu vou comutar a chave para cá, que equivale a conectar A com S. E aí eu vou aumentando aqui, ó, a fonte, olha lá, o V6 está aumentando, né? O VR não. Por quê? Porque o VR, ele está com a chave nessa posição, ele está fora do circuito. Então eu estou carregando o capacitor ali. Estou aumentando devagarzinho, né, para não passar uma corrente muito alta na carga. E eu vou colocar 19 volts. Não precisa mais do que isso. Algo em torno de 19. Né? Às vezes é difícil zerar. Está com 19. Lá na fonte está marcando 18.8, no voltímetro está marcando 19.4. Então, como a gente já estabeleceu, a gente convencionou, né, que para a gente os valores que a gente coloca na tabela são os que os nossos voltímetros, nossos multímetros medem. Embora a fonte meça, tem um voltímetro e tudo. Mas a gente convenciona que esse aqui é que vai prevalecer. Então nós vamos preencher essa tabela agora, que é a descarga do capacitor. Ele começa carregado e depois descarrega, né? Então aqui o VC, VR e a soma, VC mais VR. Né? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai fazer aquela cronometragem novamente. Vamos dar aqui mais um retoquezinho na voltagem. A voltagem inicial VC 19,07. E aí eu vou contar aqui, ó, vou comutar a chave. 1, 2 e comutei, disparei. Então você está vendo, essencialmente, a voltagem dos terminais do capacitor, ela está diminuindo. Por quê? Porque eu desconectei o capacitor da fonte e conectei o capacitor no resistor. Então, o capacitor, a voltagem que estava nos terminais do capacitor, a carga elétrica que estava acumulada no capacitor, vai funcionar como uma fonte de alimentação agora. Vai gerar uma corrente que vai passar apenas no resistor. E o resistor é um elemento que dissipa a corrente, gerando calor através do efeito Joule, né? Então, o que está acontecendo é isso, o capacitor está sendo descarregado através do resistor, né? Como o resistor tem uma resistência relativamente alta, o tempo de descarga ele é grande o suficiente para a gente conseguir fazer essas medidas, né, com um cronômetro. Então eu vou deixar aí, vou deixar um pouco como o outro, tipo 2 minutos de medida, né? E só que aí você vai ver que no final a voltagem já varia muito pouco, ela já caiu para um valor bem baixo. E aí você vê que esse tempo de descarga e de carga, né, ele depende essencialmente do valor da resistência do resistor e da capacitância do capacitor. Isso que determina a constante de tempo do circuito, né, que é embora esse fenômeno, né, de carga, tanto de carga quanto de descarga, seja assintótico, ou seja, ele nunca termina, né, as coisas tendem a um certo valor, tanto o valor de voltagem do capacitor na carga quanto na descarga, um tende ao valor máximo, o outro tende a zero, mas nunca atinge, né, esse valor de verdade. Então, olha lá, agora já está variando ali na segunda casa decimal, já passou os 2 minutos, tá bom.